Olá, seja bem-vindo ao nosso Café Teológico de hoje, mais uma vez direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade. O nosso assunto de hoje é imigração e migração. Vamos falar sobre a pastoral do imigrante, sobre as correntes migratórias, sobre a forma como os imigrantes são acolhidos, como eles vivem, como é que é a sua vida depois de chegarem principalmente aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Para nos ajudar a conversar sobre isso, está aqui comigo a assistente social da Pastoral do Imigrante da Arquidiocese de Curitiba, Elisete Santana de Oliveira. Elisete, seja bem-vinda ao nosso Café Teológico de hoje. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É uma alegria que estamos aqui. Perfeitamente. Para a gente começar exatamente do começo, e parece que isso é um pleonasmo, mas é uma linguagem de reforço, a pastoral surgiu em função do quê, Elisete? A pastoral do imigrante. Então, a pastoral do migrante, ela faz parte do conjunto de várias pastorais da CNBB, as pastorais sociais que nós dizemos, né? E ela surge no bojo da campanha da fraternidade. Teve uma campanha da fraternidade que o tema era "Para onde vais?". Era toda a realidade do fluxo migratório, de uma migração interna que era bastante intensa, a questão do êxodo rural, bastante intensa no nosso país nos anos 80. Os nordestinos vindo mais para o sul, para São Paulo, por toda essa questão da agricultura que sofria grandes prejuízos, e isso então se pediu que se tivesse uma campanha da fraternidade que falasse sobre a realidade dessas pessoas que saem das suas realidades, das suas cidades, né, dos seus estados, em busca de uma vida melhor. E então, em 1980, teve essa campanha da fraternidade, e em 1985, então, depois de longas conversas e encaminhamentos, é que surge um trabalho mais específico enquanto organização, né, da CNBB, a da Pastoral dos Migrantes. Já existia um trabalho ligado aos padres escalabrinianos, às irmãs escalabrinianas e outras que faziam esse trabalho próprio de carisma de seguir os imigrantes. Já tinha um trabalho, mas não organizado enquanto CNBB. Então, a partir dessa época é que a pastoral surge, então, e faz parte daquele organograma grande que a CNBB tem, onde tem as várias pastorais sociais, e entre elas a pastoral dos migrantes, e que também, dentro do organograma, ela faz parte da pastoral da mobilidade humana, o setor da mobilidade humana da CNBB. A gente sabe muito bem que a campanha da fraternidade, ela, não obstante o esforço dos padres da Igreja Católica, da CNBB, ela fica um pouco estanque ao próprio período da Quaresma, ao período da Páscoa. Mas esta campanha especificamente, que perguntava para aonde vais, ela deu o fruto da pastoral. Isso não aconteceu com todas as campanhas, né? Várias campanhas surgiram depois das pastorais. Tem a Pastoral da Saúde, que surge também em função no viés da campanha, né? A Pastoral da Pessoa Idosa já existia e depois reforçou-se com a questão da campanha da fraternidade. Várias pastorais surgem, a Pastoral Operária também surge. Então dá para entender que a campanha da fraternidade, digamos assim, ela é uma geradora destas pastorais. Quer dizer, a campanha vem comover, vem mexer, vem suscitar, e em seguida um gesto concreto. As pastorais assim surgem como uma necessidade de permanência desse serviço, é isso? Podemos dizer que sim. Não dizemos que a campanha da fraternidade é a nossa mãe. Nossa mãe, porque é a partir dela que se gera, que se cria necessidades e percebe-se a necessidade de uma organização melhor para servir melhor. A campanha da fraternidade de 80, a partir daí, quando é criada a pastoral do migrante, dá para entender, dá para perceber que houve um trabalho de atendimento a essas pessoas, ou a luta ainda é grande por questões de xenofobia, questões culturais, questões ligadas à discriminação,
preconceitos e outras coisas mais? Olha, houve um bom avanço com a criação, né, com o surgimento, no caso específico nosso, da Pastoral do Migrante, onde se alicerçou trabalhos, mas o desafio continua grande, porque a mobilidade humana, porque a migração continua intensa, não só no mundo, como agora, mais recentemente, né, já houve vários fluxos migratórios no Brasil, e agora, né, houve o fluxo migratório interno nos anos 80, 90, e agora, né, a partir aí de 2000, antes até, toda essa realidade dessa migração, imigração de pessoas que vêm de outros países para reconstruir a sua vida em nosso país. Bom, Elisete, a campanha surge em função, aliás, a pastoral surge em função da campanha. Agora, é preciso talvez entender como é que a pastoral, por exemplo, entende que hoje Brasília, com a realidade que ela é, capital federal, e uma cidade interessante para quem não conhece, né? Com a sua forma, com o seu desenho piloto e tudo mais, foi exatamente construída pelos candangos que vieram de muitas partes do Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro. Boa lembrança sua. Realmente, Brasília foi construída pelos migrantes e continua sendo construída ainda, né? Se você pegar ali as cidades satélites, fazer visita às cidades satélites, você vai perguntar para eles de onde você veio. Pode ser que hoje as crianças, os jovens, já são dali, já nasceram ali na região, mas os seus antepassados, com certeza, vieram de várias partes do Brasil para construir Brasília. Não se pode também esquecer, por exemplo, que as correntes migratórias, talvez mais fortes, mais acentuadas, elas aconteceram no pós-guerra da primeira metade do século passado. Sim. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, muitos alemães, japoneses, iugoslavos, poloneses, franceses mesmo e ingleses se estabeleceram no Brasil. Os italianos, em grande parte, inclusive em São Paulo, no Bexiga, que é o bairro italiano de São Paulo, né? Podemos dizer. E tudo mais, né? Esse também é um sintoma que é trabalhado pela pastoral para entender essa realidade? Sim, nós sempre buscamos trabalhar a migração histórica, como a gente diz, né? Nós mencionamos isso. E mais, se a gente quer recuperar mesmo o sentido do Brasil, além dos seus nativos que já estavam aqui, não podemos esquecer os negros, né? Que vieram numa condição diferente dos imigrantes europeus, que vieram também, se somaram, né? Vieram como um tráfico negreiro e tudo mais, com a situação de escravos, mas não podemos esquecer porque eles são alicerce também da nossa identidade, né? Então, a gente procura sempre, na pastoral, mencionar todos esses fluxos migratórios, desde a origem do Brasil, né? E não esquecer os seus nativos, que já viviam aqui, até hoje, a nossa realidade bem presente hoje também, de uma migração, que continua uma migração bastante grande, também interna, né? Mas a questão da urbanização, hoje as grandes metrópoles, né? As pessoas continuam saindo muito ainda dos seus locais. Inclusive, em Curitiba, nós temos também um fenômeno interessante, que nós chamamos um fenômeno de migração interbairros, onde as pessoas saem de um bairro para o outro por conta desses projetos, né, da Minha Casa Minha Vida, desses programas do governo, onde as pessoas querem se estabelecer, onde existem esses programas. É uma migração interbairros, não necessariamente usando o ônibus interbairros. Não usando o ônibus interbairros. Mas se mudando para outro bairro. Isso mesmo. Em função de condições melhores de vida que o outro bairro tem. Justamente por conta, porque às vezes estão morando numa casa alugada e querem ter a sua casa própria. Então, eles acabam, às vezes, saindo, vamos supor, do Campina do Siqueira e vão morar lá na região do Umbará, né? Aquela região do Osternac, aquela região que hoje tem um grande fluxo de migração interbairro, se é assim que a gente pode dizer o termo, né? Mas é algo bem recente que está acontecendo aqui em Curitiba, que também nós buscamos fazer essa análise e acompanhar essa realidade. É muito intenso isso? Bastante. Aquela região de Umbará, aquela região mais sul da nossa capital, se você chegar lá, cada dia você tem uma novidade de construções de sobradinhos, né? Para as pessoas realmente, dentro desses projetos
desses programas que o governo beneficia com relação à moradia. Interessante, você fala da corrente migratória em nível municipal. Em nível estadual, por exemplo, a corrente migratória continua? Continua. Vem gente, a capital continua sendo a grande meca, digamos assim, da atenção daqueles que fazem esse êxodo rural? Tem alguns polos, né? Curitiba, região, mas podemos dizer Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, tem alguns polos do estado que ainda essa influência, né, de pessoas que migram de outros estados ou de outros municípios para essas regiões. Aí você me pergunta por quê? Porque a migração ela está sempre ligada com o fator econômico. Então, claro, em busca de melhores condições de vida, os pais querem dar um estudo melhor para os filhos. Então, acaba gerando essa mobilidade humana cotidiana e frequente. A grande pergunta que fica no ar agora, e isso tem sido alvo de discussão por parte de analistas e observadores, inclusive, é que quem vai ser este homem que vai cuidar da plantação? Quem vai ser esse lavrador, este colono, esse plantador daqui mais algum tempo, né? Porque já não há muitas condições para esse trabalho. A mecanização, eu não sei também como é que está sendo feita como forma de tomar espaço disso tudo. A verdade é que nós precisamos nos alimentar e esse alimento vem da zona rural. E do pequeno agricultor. E do pequeno agricultor. Sim. Como é que que observação, que ótica a pastoral faz sobre esse problema? Olha, na verdade, assim, dentro do eixo, né, que nós temos um eixo de trabalho da pastoral, a nível nacional, nós temos uma organização e a sede está em São Paulo, e nós temos, assim, eixos de trabalho. Nós trabalhamos com a questão da migração, da imigração, quer dizer, pessoas que vêm de outros países para se estabelecer no nosso país. É bom explicar. Imigração de país para país, migração interna. Isso. E a emigração, que são, no caso, brasileiros que saem, né, como aconteceu nos anos 80 e 90 também, uma grande saída de brasileiros para fora, para outros países. Então, daí, no caso, nós denominamos esses brasileiros emigrantes, porque saíram do nosso país. Lá no país de origem, aí de destino, eles se tornam imigrantes, né? A gente pode continuar em seguida? Podemos. Tá certo. Então, vamos fazer o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando com a Elisete Santana de Oliveira, que é assistente social da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba. Nós estamos falando sobre correntes migratórias que acontecem entre municípios, entre cidades, estados e entre países. Esse é o nosso Café Teológico, direto aqui do L'Express Café. Depois do intervalo a gente volta. É só o tempo de tomar um cafezinho e já voltamos. Olá, estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade. O nosso tema de hoje é Pastoral do Migrante, as correntes migratórias. A nossa convidada de hoje é a assistente social da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba, Elisete Santana de Oliveira. Elisete, vamos teologizar um pouco o nosso café teológico. Okay. Quando a gente olha para a história da salvação, dá para perceber que este fenômeno de sair para ir para aconteceu na vida, principalmente do povo hebreu, que era um povo nômade. E a famosa história da Terra Prometida, quando Abraão é compelido a pegar toda a sua família, suas coisas e ir para essa terra onde jorra leite e mel. Verdade. Não é isso? É bem isso. A nossa fundamentação teológica, a nossa espiritualidade, ou o que faz que a pastoral realmente seja essa presença junto com os migrantes, o que nos sustenta é justamente esse povo itinerante, esse povo migrante, esse povo peregrino,
que sai em busca de melhores condições de vida, como Abraão saiu, deixa a sua terra, né? Deus faz o convite, e aí ele vai alicerçando todo o seu caminho e o caminho do povo de Deus, justamente numa perspectiva melhor, né? De construir as suas condições de vida, mas também de cumprir o projeto de Deus, de ser povo de Deus. Então, é justamente isso. A pastoral tem esse olhar de um povo constantemente peregrino, um povo itinerante, desde o seu surgimento, desde a história da salvação, nós temos esse caminhar, né? Uma outra característica também importante, e nós como brasileiros, a partir de 64 até o começo dos anos 80, com o golpe militar, muitos brasileiros experimentaram, por exemplo, o exílio. Sim. Que é também uma forma forçada de imigração. A gente sabe muito bem que irmãos argentinos, chilenos, colombianos, venezuelanos, paraguaios, uruguaios, também vítimas dos estados de arbítrio, também tiveram que ser exilar ou foram exilados. O exílio é uma forma também tratada pela pastoral? Hoje nós usamos o termo refúgio. Refúgio. Buscar refúgio em tal país. Buscar refúgio em tal país, buscar um abrigo, né? Buscar justamente a liberdade, enfim, das pessoas serem, uma vez que no seu país eles não conseguem mais, porque estão sendo perseguidos politicamente, ou por questões religiosas, ou por questões raciais ou questões de gênero, enfim, são várias perseguições, e isso está dentro das convenções da ONU, a questão do refúgio. Então, você bem lembra isso, né? Nós tivemos o tempo da ditadura muito forte, inclusive brasileiros que tiveram que sair forçosamente, mas nós continuamos, infelizmente, com essa triste realidade, né? No Brasil, hoje, nós temos uma realidade bastante intensa de pessoas que estão vindo de outros países, como da Síria, da Colômbia, do Congo, né? Então, é o povo de Deus que continua ainda se refugiando por conta que no seu país não se oferece condições para isso. Nesse conjunto de etnias que a pastoral da Arquidiocese de Curitiba, a pastoral do migrante, atende, existe um grupo muito especial hoje que se refugia aqui em função de um acontecimento nefasto, marcante na história de um país que é um dos mais pobres da América, que é o Haiti. Sim, uma realidade bem recente. Bem recente. E nós continuamos com aquele princípio de Jesus Cristo: eu era migrante, eu era peregrino e vocês me acolheram. Então, a pastoral continua com esse viés de uma acolhida a novos imigrantes que chegam, e hoje é uma migração bem interessante essa realidade dos haitianos que chegam desde 2010, que eles estão chegando no Brasil, praticamente em muitos estados do Brasil, né? Aí do oeste, do norte do país, e agora no sul, centro-oeste e sudeste, nós temos a presença desses haitianos que chegam. Hoje a gente já diz por alto, é sempre uma estimativa, não temos um número preciso, mas em torno de uns 18 mil haitianos que já temos, que estão chegando desde 2010 até hoje, continuam chegando hoje ainda. A Sagrada Escritura fala que é princípio estabelecido pela vontade divina que a gente atenda o órfão, a viúva e o estrangeiro. Sim. Como é que é esse atendimento? Nós continuamos com aquela ideia, poxa, já chegaram esses aqui, o que eles têm que fazer aqui? A gente já não tem comida suficiente e lá vem eles. A gente já não tem escola suficiente, aí estão eles, né? Como é que é lidar com esta coisa que está, de certa forma, impregnada, injetada na nossa veia, que é essa discriminação, essa cara feia que a gente faz pro estrangeiro? Aliás, fato que não aconteceu durante o encontro com o Papa Francisco no Rio de Janeiro. Ali nós demos até uma demonstração de hospitalidade pouco presenciada na maioria das vezes, Elisete. Eu acho que são elementos valores que nós vamos cultivando, né? Que seria a cordialidade, a hospitalidade. Nós sempre dizemos assim:
O Brasil é um país acolhedor, mas ele pode intensificar essa acolhida, ele pode melhorar, né? Eu acho que nós não podemos ficar contentes. Ah, nós já somos assim, então vamos... Não, nós sempre valorizamos. Seja bem-vindo, dá um abraço e agora se vire, né? A gente diz que tem processos de acolhida, processos. Desde o governo, que deve estabelecer, né, critérios e orientações, enfim, documentação, o que fazer. E esse nosso diálogo, a sociedade civil, que dialoga frequentemente com o governo, seja federal, estadual, municipal, para atender essas demandas de uma política pública, até porque não temos ainda uma política pública, uma política exaustiva de imigração no país, então é algo que a sociedade civil está ajudando o governo a pensar. Mas nesse olhar de o diferente, o outro que chega, há um estranhamento no início, mas nós procuramos, é um dos tripés do trabalho da pastoral, é justamente isso, é dar visibilidade à realidade atual da migração e, ao mesmo tempo, fazer com que a sociedade local se insira nessa realidade, ajudando de várias formas, contribuindo diretamente com a pastoral, exercitando para não ser essa questão da xenofobia, de preconceitos, isso na escola, na rua, na educação, tudo aquilo que os migrantes precisam em termos de política de atendimento, né? Então, nós fazemos esse diálogo com a sociedade também. Então, é sempre muito intenso. Temos o atendimento direto com os migrantes, mas também esse olhar, conversando com os governos, conversando com a sociedade civil, dizendo para a sociedade a que veio esse migrante, que ele não veio só para tirar o nosso trabalho, entre aspas, né? Ele veio também para uma nova cultura, mas também e se inserir numa nova cultura, mas também ele traz no seu coração, na sua vida, quando ele sai do seu local, seja da migração interna ou outro, traz seus valores, as suas crenças, né, a sua vontade, os seus sonhos. Então, nós vamos interagir com esse público também, com essa pessoa migrante, para que ele se insira na nossa realidade, mas a gente também possa usufruir da alegria, dos valores que eles têm, em termos de música, gastronomia, só dando alguns exemplos, né? Bom, imagina, a nossa gastronomia é riquíssima em função dessa variedade de influências, né, que vem da Europa, da Ásia, da América Latina, quer dizer... há um enriquecimento de cultura muito grande, né? Muito grande. Agora, voltando à questão da teologia, é interessante que a gente, quando passa desapercebido isso, né? A família de Nazaré teve que ir até Belém e não encontrou abrigo. Todo ano a gente lê, medita isso no Natal. Depois teve que fugir da sana de Herodes para o Egito. Será que não aceitaram lá no Egito também o menino e a família? Com certeza eles tiveram que ficar lá. Inclusive, eles são considerados refugiados, que tiveram que sair às pressas. Tinha uma fuga, né? Tinha uma perseguição. Né? A noite do Êxodo, a Páscoa, por exemplo, a celebração da Páscoa vem em encontro a os pães ázimos, que foram feitos sem fermento, porque precisava sair correndo. Justo. Né? O cordeiro também sem ossos para poder comer fácil. Né? Todo aquele procedimento, né? E aonde que o Deus menino nasce, né? Quer dizer, fora da cidade, né? Fora na periferia, da cidade, na periferia da cidade. Então, justamente, se nós queremos alicerçar o trabalho com os migrantes, não só no viés da pastoral, mas queremos evangelicamente trabalhar com esses que deixam, com esses deslocados, esses imigrantes, a fundamentação bíblica é o melhor caminho nesse sentido. Sem dúvida alguma. Elisete, os imigrantes que hoje habitam em alguns lugares de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, de vários lugares, sofrem perseguição, preconceito e pagam muito alto para poder morar no nosso país? Ainda assim, Sérgio, infelizmente. Já tem passos significativos, mas eles mesmo, no decorrer no nosso atendimento que fazemos a eles, quando eles vão ao nosso encontro ou vice-versa, alguns contam algumas histórias bem tristes. Então, assim, é misturado. Tem esses lados ainda que precisamos trabalhar. Nós, enquanto essa cordialidade do povo brasileiro, precisamos intensificar, se é que somos cordiais realmente, né? Mas se não somos, precisamos exercitar para não ficar só
no teórico, né? E existe, mas eu te digo também que existem, a experiência que nós temos na pastoral é muito interessante, de uns 5, 6 anos para cá, esse olhar, pessoas assim muito interessadas, inclusive em aprender o idioma, querem saber como é que é mesmo, né? Crianças que estão indo para a escola, querem aprender como é que se fala o espanhol, como é que se fala o francês, como é que se fala o crioulo. Então, eu acho que as crianças podem ser que nos ajudem muito nesse processo, porque as crianças são menos preconceituosas. Acho que depois que nós vamos ficando adultos, a gente vai adquirindo alguns valores não muito bons. Não né? muito bons. Elisete, de que maneira o telespectador que está nos assistindo agora, que nos dá a alegria e a honra da sua audiência, pode ajudar e participar da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba? Então, nós temos 2 caminhos, né? Nós estamos situados lá no bairro Santa Felicidade, um bairro de origem imigrante italiana. Estamos lá, junto à Igreja São José. E então, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, quiser nos ajudar no trabalho voluntário, enfim, que depois nós podemos conversar melhor, pode ser pelo telefone 41, né, aqui em Curitiba, 3272-0466. E também temos o e-mail, que é o ceamig, CEAMIG, @uol.com.br. E se quiserem fazer uma visitinha, estamos bem pertinho ali do terminal de Santa Felicidade, colado com a Igreja São José ali em Santa Felicidade. Perfeito. Elisete Santana de Oliveira, assistente social da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Curitiba. Muito obrigado pela honra que me deu, por ter estado aqui no nosso programa do Café Teológico. Seja sempre muito bem-vinda e até um próximo encontro. Nós é que agradecemos esse extraordinário convite. Perfeitamente. O nosso Café Teológico fica por aqui. Nós prometemos voltar sempre com um assunto importante e contamos com a sua presença. Sempre aqui direto do L'Express Café, no centro da cidade. Até breve.